Você já percebeu que, quando começa a assumir o controle total da sua própria vida, o mundo ao seu redor parece reagir de forma estranha? No início, ninguém fala nada claramente. Vem em forma de piadas, de conselhos disfarçados de preocupação ou daquele silêncio incômodo quando você compartilha algo que realmente importa para você. Mas, por trás dessas reações, existe uma verdade simples. Sua autonomia incomoda. O fato de você decidir ser dono do seu destino obriga os outros a confrontarem a própria passividade. E poucas pessoas estão preparadas para isso. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Mudou seus hábitos, começou a tomar decisões mais conscientes, abandonou padrões que antes pareciam óbvios. E, de repente, você se sente sozinho, mal compreendido, julgado. É como se o simples fato de você escolher pensar e agir por conta própria já fosse suficiente para ameaçar os que ainda vivem presos em regras que nem sabem de onde vieram. Mas o que ninguém contou, e o que a vida entende melhor do que qualquer um, é que esse é o preço da verdadeira liberdade. Porque ser livre de verdade não é postar frases motivacionais, nem fazer o que todo mundo acha certo. Ser livre significa carregar todo o peso da própria existência. Significa não culpar ninguém, não esperar salvação, não buscar aprovação. É olhar no espelho e saber: se algo vai mudar, será por sua causa. Essa consciência é tão intensa que assusta, porque ela revela uma força que não depende de nada externo. Uma força que, só de existir, já quebra a lógica da mediocridade coletiva. E é aqui que tudo começa a ficar desafiador. Porque quando você decide construir uma liberdade inabalável, você não se torna apenas independente. Você se torna perigoso. Perigoso para os sistemas que querem te ver obediente. Perigoso para quem prefere viver dormindo. E, principalmente, perigoso para o seu antigo eu. Aquele que se contentava com migalhas de conforto e com a ilusão de que estava tudo bem. A grande virada acontece quando você percebe que ninguém vai te entregar um manual. Não existe caminho pronto. Filósofos como Nietzsche já apontaram isso há mais de um século. Ele dizia que a verdadeira transformação nasce no caos. É quando você perde as referências, quando a vida parece desabar, que algo novo pode surgir. Porque o ser humano não se transforma na calmaria. Ele muda quando enfrenta a dor, quando encara o vazio, quando se vê obrigado a reconstruir a si mesmo com as próprias mãos. Pensa nos momentos mais decisivos da sua vida. Aqueles em que você realmente cresceu. Foram em períodos de estabilidade? Ou foram nas fases em que tudo parecia ruir? É nessa queda, nesse abismo, que nasce uma liberdade que assusta. Uma liberdade que não vem de livrinhos de autoajuda, mas de noites silenciosas em que ninguém está lá para te aplaudir. É por isso que Nietzsche falava sobre matar Deus. Não para destruir a espiritualidade, mas para acabar com a ilusão de que existe uma força externa responsável pelo seu destino. Porque, enquanto você acreditar que alguém lá em cima tem um plano para você, continua terceirizando sua vida. A verdadeira autonomia só começa quando você entende que o sentido não está dado. Você precisa criá-lo. E isso é assustador. É como se o universo te olhasse e dissesse: agora é com você. A partir desse ponto, não há mais desculpas. Não existe manual. Não existe absolvição. Ou você se constrói, ou você afunda. Mas, junto com o peso, surge uma chama, uma energia quase selvagem, que faz você se levantar mesmo sangrando, que te impele a agir não porque alguém mandou, mas porque você decidiu. É nessa ruptura que nasce a verdadeira liberdade. E, com ela, vem um novo tipo de ser humano. Raro, implacável, criador. Alguém que não aceita regras que não escolheu, que não precisa de aplauso para existir. Nietzsche chamou esse ser de além do homem, o indivíduo que ultrapassa seus próprios limites e vive guiado pela sua própria vontade de potência.
Ele não espera permissão. Ele não pergunta, isso é certo? Ele pergunta, isso é digno de mim? Mas ser esse tipo de pessoa exige um preço brutal. Você vai perder vínculos que só existiam por conveniência. Vai sentir o peso do silêncio. Vai enfrentar a solidão de quem caminha à frente. Porque, quanto mais forte você se torna, mais distante das massas você fica. E isso dói. A liberdade dói, porque exige abandonar muletas emocionais, amizades superficiais e ilusões confortáveis. A solidão, nesse caminho, não é castigo, é laboratório. É na ausência de ruído que você começa a ouvir sua própria voz. É no deserto, onde não existem palmas nem guias, que você finalmente descobre quem é. E, quando você se possui de verdade, nada nem ninguém pode te controlar. É esse processo que separa o indivíduo verdadeiramente livre do que só parece forte por fora. Mas a consequência inevitável de se tornar assim é o confronto com a mediocridade coletiva. Porque a sociedade não persegue quem é igual. Ela persegue quem ousa se destacar. A mediocridade vive da repetição, do consenso, da obediência disfarçada de virtude. Ela não quer salvar ninguém. Ela quer nivelar todos por baixo para não precisar mudar. Só a sua presença, só a sua lucidez, já é suficiente para incomodar quem prefere viver adormecido. E essa pressão não vem de cima. Vem dos lados. Vem do grupo que exige que você volte a ser pequeno, que tenta te fazer duvidar de si mesmo, que vai te chamar de arrogante, frio, estranho, que vai usar o silêncio, a ironia e a exclusão para tentar te quebrar. Mas aí está a diferença. Quando você decide não se curvar, quando entende que a liberdade tem um preço e escolhe pagá-lo, você se torna inquebrável. E o que você ganha em troca é algo que ninguém pode tirar. Clareza, integridade, presença. Você começa a enxergar o mundo como ele é, sem filtros. A perceber que a maioria vive em um transe coletivo, enquanto você se move com consciência. E essa lucidez assusta. Sua firmeza passa a ser sentida. Sua ausência pesa mais do que a presença de muitos. Tudo isso não vem de fora. Não é ensinado em cursos de fim de semana, nem entregue em frases prontas. É cavado lá dentro, nas batalhas silenciosas que ninguém vê. É forjado na guerra entre quem você era e quem você está decidido a se tornar. Uma guerra que nunca termina, porque a liberdade verdadeira não é um prêmio. É uma prática diária. Nietzsche nunca quis criar seguidores. Ele queria criar terremotos internos. Queria que você parasse de rastejar por aprovação, de mendigar sentido pronto, de se esconder atrás de palavras bonitas. Ele queria que você se tornasse perigoso. Não no sentido de ferir, mas no sentido de ser raro. Raro a ponto de sua própria existência obrigar o mundo a se encarar no espelho. Então, se você chegou até aqui, já provou que faz parte da minoria disposta a suportar o desconforto, a deixar para trás as ilusões fáceis e entrar de frente nesse processo. E agora, o próximo passo é simples, mas profundo. Assuma a sua voz. Declare, mesmo que só para si, a verdade que você está cansado de esconder. Aquela opinião que te isola, mas que é genuinamente sua. Porque é assim que começa. É assim que se constrói uma liberdade tão sólida que ninguém jamais poderá quebrar. E, quando você cruzar esse ponto sem retorno, vai perceber que não está sozinho. Você está à frente. E isso, ao mesmo tempo que é assustador, é a coisa mais libertadora que pode acontecer na sua vida. Mas existe um ponto em que essa transformação deixa de ser apenas interna e começa a moldar o mundo ao seu redor. Porque quando você se torna dono de si, a sua presença muda ambientes. Pessoas percebem, mesmo que inconscientemente, que existe algo diferente em você. Uma firmeza silenciosa, uma confiança que não depende de aplauso. E isso incomoda, porque desafia a ordem invisível que mantém a maioria no piloto automático. No início,
Essa mudança pode parecer invisível. Você ainda se sente deslocado, ainda enfrenta dúvidas. Mas, pouco a pouco, algo dentro de você se estabiliza. É como se um eixo interno fosse criado. E, a partir dele, você começa a girar o mundo com sua própria gravidade. Você já não corre atrás de aprovação. Já não precisa explicar suas escolhas para todos. E nesse momento, surge uma nova fase da liberdade, a indiferença lúcida. Indiferença não é frieza, não é arrogância, é a capacidade de não ser arrastado pelos ventos do julgamento alheio. É permanecer centrado quando tentam te desestabilizar. É ouvir críticas sem se curvar e elogios sem se perder. Porque você entende que todo reconhecimento externo é instável e a sua verdadeira força vem de dentro. Essa fase é perigosa para quem ainda carrega dependências emocionais. Porque, quando você passa a viver nesse estado, as pessoas vão tentar te testar. Elas vão provocar, cutucar, tentar encontrar rachaduras na sua armadura invisível. Vão questionar suas escolhas, suas convicções, suas prioridades. Não porque se importam de verdade, mas porque sua liberdade é um espelho incômodo para quem ainda não teve coragem de romper com a própria prisão. E é aqui que você precisa de algo que Nietzsche chamaria de vontade de potência. Não no sentido de dominar os outros, mas de dominar a si mesmo ao ponto de continuar crescendo, mesmo quando ninguém entende ou apoia. É essa força que transforma a solidão em laboratório criativo, que transforma a dor em combustível, que faz você olhar para a vida e dizer: eu não vou me encolher para caber no seu mundo pequeno. Com o tempo, essa energia muda sua percepção sobre tudo. Você começa a enxergar os padrões invisíveis que regem a mediocridade coletiva. Vê como a maioria das conversas são repetições, como as opiniões são copiadas, como os comportamentos seguem roteiros previsíveis. E essa clareza pode ser pesada, porque quanto mais lúcido você se torna, mais percebe o quão raro é alguém que vive desperto. Mas existe um segredo que pouca gente entende. A lucidez não precisa ser amarga. No início, ela dói. Você se sente isolado, frustrado com a superficialidade do mundo. Mas, aos poucos, essa lucidez vira liberdade. Você percebe que não precisa mudar o mundo inteiro. Basta mudar a si mesmo e viver de acordo com seus próprios princípios para que tudo ao redor comece a se reorganizar. E é aí que surge algo ainda mais poderoso, a criação de significado próprio. Até aqui, você aprendeu a se libertar das correntes invisíveis, a enfrentar o vazio, a se reconstruir. Mas o próximo passo é se tornar criador. Criador de sentido, de projetos, de caminhos que ninguém jamais trilhou. Porque a verdadeira liberdade não é apenas dizer não para o mundo. É dizer sim para aquilo que só você pode construir. Nietzsche dizia que o homem livre é como um artista da própria existência. Ele pega o caos ao redor e transforma em obra-prima. Não espera permissão, não precisa de plateia. Ele cria porque é da sua natureza criar. Ele transforma o silêncio em solo fértil, a solidão em laboratório, a dor em força estética. Mas essa criação exige coragem, porque tudo que você colocar no mundo será, inevitavelmente, julgado. E você precisa estar pronto para enfrentar o julgamento sem se perder. Precisa saber que os olhares tortos, as críticas e até o desprezo fazem parte do preço da autenticidade. Porque o mundo teme o que não pode controlar. E é nesse ponto que muitos desistem. Eles sentem o peso da liberdade e recuam para a zona de conforto. Preferem voltar para as correntes douradas da aceitação social, para as regras que oferecem segurança, mesmo que ilusória. Mas os que persistem, esses se tornam raros. Eles cruzam um ponto sem retorno. Uma vez que você experimenta essa liberdade plena, nunca mais consegue viver pequeno. Nunca mais consegue fingir que não sabe. Nunca mais consegue trair a si mesmo
para caber nas expectativas dos outros. E, nesse momento, você percebe que a verdadeira vitória não é conquistar o mundo, é conquistar a si mesmo. Mas aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Esse caminho não tem fim, porque ser livre não é chegar em um destino. É praticar a liberdade todos os dias. É continuar se escolhendo mesmo quando o mundo quer te dobrar. É continuar criando sentido mesmo quando o vazio volta a bater na porta. É continuar caminhando, mesmo que sozinho, porque você sabe que não há retorno para a inconsciência. E, quando você entende isso, algo extraordinário acontece. A solidão deixa de ser um fardo e se transforma em companhia, porque você finalmente se tem. Você se basta. Não como quem rejeita o mundo, mas como quem não precisa mais mendigar amor, atenção ou reconhecimento. Você pode compartilhar, pode se conectar, mas nunca mais vai se perder de si mesmo. Essa presença autêntica é magnética. Sem esforço, você começa a atrair pessoas que vibram na mesma frequência. Não porque você procura, mas porque o mundo reconhece quem é dono de si. E, quando dois ou mais indivíduos verdadeiramente livres se encontram, eles não competem, não se diminuem, não tentam se controlar. Eles se somam. É por isso que a liberdade verdadeira transforma não só o indivíduo, mas todo o ecossistema ao redor dele. Ela quebra padrões invisíveis. Ela inspira, mesmo que em silêncio. Ela ilumina os cantos escuros onde a mediocridade se esconde. E mais cedo ou mais tarde, ela cria ondas que vão muito além do que você pode imaginar. Mas, para chegar lá, você precisa atravessar o deserto. Precisa suportar o desconforto, enfrentar o julgamento e se desapegar das ilusões. Precisa olhar para si mesmo sem máscaras e aceitar que ninguém virá te salvar. Porque é nesse ponto, e só nesse ponto, que você finalmente se torna perigoso. Perigoso para a apatia. Perigoso para a mediocridade. Perigoso para tudo que tenta te manter pequeno. E esse perigo não é destrutivo. Ele é criativo. Ele é a força que move o mundo para frente. Ele é o sopro de vida que transforma indivíduos comuns em agentes de mudança silenciosa, mas implacável. No final, ser livre de verdade não é sobre gritar para o mundo que você é diferente. É sobre viver de um jeito que o mundo perceba, mesmo que você não diga nada. É sobre caminhar com uma presença que não precisa de explicação. É sobre se tornar raro. E quando você se torna raro, você deixa de procurar seu lugar no mundo. Porque você entende que o mundo é que precisa se reorganizar ao seu redor. Se você está pronto para isso, saiba que o caminho será duro. Você vai sangrar, vai perder, vai enfrentar noites em que tudo parecerá incerto. Mas, se continuar, vai descobrir uma força que ninguém pode tirar. E um dia, vai olhar para trás e perceber: toda dor valeu a pena. Porque nada, absolutamente nada, é mais poderoso do que ser dono de si.